O que que nós temos aqui, né, meus caros? Um discurso apelando, tá, para a população, apoiar integralmente, né. Claro que boa parte da população americana, apoia, mas como eu disse ontem, adiantei para vocês ontem o que estava acontecendo durante o início da operação. Uma verdadeira guerra dentro do Congresso americano. Os democratas estão prometendo muitas ações, tá, muitas ações, eh, no meio dessa segunda, para inclusive tentar parar a operação, tá. No geral, as coisas estão um pouco tranquilas por aqui. Só que algo que todos já esperavam que poderia acontecer, aconteceu, tá. Já temos um primeiro ataque terrorista, tá. Ao que tudo indica, foi terrorista, tá, pessoal, no Texas. Nós tivemos outro aqui em Washington DC, agora há pouco. Inclusive, quando eu recebi o alerta, eu estava na rua, tá? Eu estava na rua quando o alerta chegou. Só que estava numa posição distante de onde estava. Aí esse está sendo averiguado ainda, mas um ataque com faca, tá? Houve um ataque com faca. Eu vi muitos caminhões de bombeiros passando por mim, ambulância, e eu vi que estava acontecendo alguma coisa, e a gente recebeu o alerta que estava um possível ataque terrorista, e ainda não tenho mais informações sobre isso. Eu tenho do Texas aqui para trazer para vocês, tá? Vamos lá. 3 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em um tiroteio em um bar em Austin, a capital do Texas, neste domingo, dia 1º. O atirador foi morto, informou o chefe da polícia de Austin, Lisa Davis, em uma entrevista coletiva. O invasor foi morto por oficiais da polícia que responderam ao tiroteio, disse a chefe. A Polícia Federal Americana, o FBI, afirma que o ataque pode ter sido um ato de terrorismo. Ainda é cedo para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam a um potencial nexo com o terrorismo, informou Alex Dohan, agente especial do FBI. Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato terrorista. Um grupo conjunto de luta contra o terrorismo do FBI participa de investigações. O ataque a tiros aconteceu em meio ao aumento das medidas de segurança em muitas cidades americanas após o início das ofensivas de Estados Unidos e Israel contra o Irã, na qual foi morto o líder supremo do país, Ayatollah Khamenei. A chefe da polícia de Austin disse que o atirador foi morto por agentes que responderam rapidamente ao ataque, ocorrido por volta das 2 da madrugada em uma área de bares na cidade de Austin. Os agentes se depararam com um indivíduo armado e 3 dos nossos agentes responderam aos tiros, matando o suspeito. O responsável pelo ataque do bar de Austin havia expressado sentimentos a favor do regime iraniano nas redes sociais, informou neste domingo o site Intelligence. E aí eu também pude coletar, tá, mais algumas informações. A nacionalidade dele ainda não está 100% certa, mas parece que ele era um imigrante ilegal do Saara Ocidental, tá, que é uma região ali que está tentando se separar do Reino do Marrocos, tá. Parece que ele era um imigrante ilegal do Saara Ocidental e que sim, era um apoiador, tá, do Irã. E por conta de tudo que está acontecendo, né, obviamente até pela morte do líder Ayatollah Khamenei, ele perpetrou esse ataque terrorista no Texas. Então, tivemos mais pessoas que morreram nisso, outras 14 ficaram feridas. O executor já foi dessa para pior, né, ainda bem. Agora, isso é algo que pode começar a acontecer também dentro da Europa, tá? Ontem, inclusive, comentamos que os países europeus estão em alerta, tanto que, quando nós estávamos aqui, buscando, né, no último boletim de ontem, as informações para trazer se, de fato, o Khamenei estava morto, o que que aconteceu, estava ali muito parecido, estava tudo indicando que sim. Vocês vão se lembrar que nós começamos a trazer várias notícias de outros líderes mundiais sendo avisado pelos Estados Unidos e por Israel.
E aí, potencialmente, os que têm mais propensão a esse tipo de ataque. Keir Starmer, no Reino Unido, Emmanuel Macron, na França, e o Friedrich Merz, na Alemanha. São países que têm uma grande concentração de imigrantes islâmicos dentro do país e que poderia desencadear células adormecidas aí despertando para ataques terroristas, né? Então eles foram colocados de prontidão antes do anúncio oficial da morte do Khamenei, né? Teve toda essa preparação, tá certo? Vamos lá, pessoal. Seguindo em frente aqui, vamos para a próxima parte, né, da nossa cobertura, quero atualizá-los. A França, a Alemanha e a Grã-Bretanha alertaram que poderiam tomar medidas defensivas contra o regime iraniano no Golfo, tá? Ou seja, os 3 países que eu citei agora há pouco, tá? Essa notícia acabou de sair também, tá, pessoal? Que eu citei e que estão em alertas porque são os principais alvos do regime iraniano com os atos de terrorismo, tá certo? Vamos lá. Os 3 países europeus condenaram os lançamentos de mísseis iranianos contra a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, Kuwait e Turquia e propuseram a destruição da infraestrutura de mísseis de Teherã para proteger os seus interesses regionais. A França, a Alemanha e o Reino Unido emitiram uma declaração conjunta neste sábado, alertando que estão prontos para tomar medidas contra o regime iraniano, incluindo a destruição de sua capacidade de lançar mísseis. Ou seja, existe a possibilidade agora da França, da Inglaterra e o Reino Unido como um todo, né, e a Alemanha entrarem na guerra. Além disso, pessoal, a situação para o regime iraniano não está fácil. Eles desencadearam ataques ali contra todos os países do Golfo Arábico. Foi uma péssima notícia. Ontem, quando nós estávamos no primeiro dos 3 boletins, saiu a notícia que eles atacaram Riad. Eu disse que foi a pior ação e a pior tomada de decisão que o regime do Irã fez ao atacar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita emitiu um comunicado informando que está, sim, se preparando para atacar o Irã. E aí, assim, por uma coincidência muito grande, o Irã continua atacando os outros países árabes, mas deixou de atacar a Arábia Saudita, tá? O regime dos ayatolás no Irã, eles têm 3 grandes inimigos no mundo: os Estados Unidos, o Irã e a Arábia Saudita. 2 já estavam em guerra com eles. Não faz sentido o porquê eles trouxeram um terceiro para dentro do conflito, tá? O Reino Unido também anunciou que aceita que os Estados Unidos utilize as suas bases na região ali do Mar Mediterrâneo para ataques defensivos contra o Irã, tá? Tivemos também essa atualização. Vários feridos em Jerusalém foram ali, infelizmente, né, atingidos por conta dos ataques e a nova onda de ataques do Irã, tá? Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas já neste domingo ao redor de Jerusalém após a mais recente sequência de mísseis lançadas pelo Irã. Os bombeiros do distrito de Jerusalém estão atualmente agindo no local do impacto, localizado em uma rodovia, tá? O que que nós temos aí, pessoal, além disso, nessa questão, que é um dos pontos que eu queria trazer para vocês? O Irã, outra coisa que eu vim falando lá no nosso outro canal, o PH Araújo nos Estados Unidos, tá? Lá nesse canal, eu falei sobre um contrato que vazou da Rússia vendendo armamentos para o Irã na casa de quase 600 milhões de dólares. Quem de vocês viu esse vídeo, pessoal? Me deixe saber aí. Depois eu fiz um outro vídeo, tá? Que inclusive surgiu muitos desinformantes, né? Lá nos comentários, porque eu falei de todo o movimento que a China está fazendo também para armar o Irã, tá? Olha aí, tô vendo aí vocês que viram. Muito bom, pessoal. Eu digo, sigam esse canal novo, tá, pessoal? Sigam lá. Eu vou até deixar o link aqui para vocês,
porque tem muita informação que é complementar, que não está dando para trazer aqui no PH Vox. Vocês estão vendo que eu estou citando bastante, eu estou deixando o link aí para vocês. O que que acontece? A China também, segundo informações que eu consegui levantar em alguns relatórios de inteligência aberta, estaria até preparando o envio de mísseis sônicos, tá? E olha só o que que aconteceu. O Irã, na Guerra dos 12 Dias, teve muito da sua capacidade de lançamento de mísseis e o seu estoque de mísseis reduzido. O Irã, ele teria em torno de 2.500 mísseis no estoque durante a Guerra dos 12 Dias. E ele utilizou boa parte desse estoque. Como em 7 meses o Irã conseguiu reabastecer e estar preparado para tantos disparos como eles estão fazendo, mesmo com diversos locais de lançamento e estoque de mísseis mapeados e destruídos desde ontem? Foram mais ou menos entre as forças integradas de Israel e o Irã, perdão, de Israel e os Estados Unidos, 450 caças utilizados dentro do território do Irã. Então, para ter uma noção do tamanho da proporção, e o Irã nesse momento está atacando 6 países. 6 países. O estoque de mísseis do Irã está muito alto. Alguém estava fornecendo todo esse, e ainda está fornecendo isso também para o Irã. Não há como o Irã ter um estoque que não utilizou dessa magnitude na Guerra dos 12 Dias, 7 meses atrás, e muito menos eles não teriam tempo hábil para repor esse estoque em tamanha velocidade. E a salva de mísseis que o Irã está utilizando é muito pesada. Podem ver que o Iron Dome e o Iron Beam não estão conseguindo segurar tudo. A mesma coisa está acontecendo, né, no Catar, no Bahrein, no Kuwait, no Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, né? A situação, então, assim, demonstra que, de fato, alguém estava e ainda está alimentando esse arsenal do Irã. Sobre a questão dos mísseis sônicos, tá, que a China talvez esteja fornecendo, e eu preciso colocar na condicional, porque ainda não há comprovação de fato, há diversos indícios, mas nós podemos ter um novo indício, tá? Os Estados Unidos da América informou que eles destruíram 9 navios da marinha iraniana e que, além disso, nesse mesmo informe, mísseis foram disparados contra as embarcações americanas na região, só que eles conseguiram ali destruir todos os mísseis antes que atingissem os alvos. Agora não sabemos, não foi informado qual tipo de míssil que estava sendo utilizado e se como esses mísseis operavam. Mas atenção que os mísseis sônicos chineses eram para serem testados em campo de batalha e o alvo eram ali sempre alvos marítimos, tá? Principalmente, sobretudo, porta-aviões. Tá? Então, vamos continuar monitorando, porque no meio de todo o conflito ainda há os testes militares que são feitos através dos proxies. Tá? Então, esse ponto aqui é bastante interessante de a gente observar em uma profundidade um pouco maior. Tá? Olha só, outra informação importante que o presidente Donald Trump deu em uma entrevista hoje pela parte da manhã. Ele disse que as operações contra o Irã podem durar quase um mês. O que significa isso, meus amigos? Significa que você tem que deixar o seu like, se inscrever e comentar aqui no canal. Por quê, PH? Porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo daqui é relevante e ele vai te entregar todos os boletins de guerra que nós vamos fazer. Se preparem, pessoal, porque agora nós temos 2 canais para não deixar vocês sem informação nenhuma. Nós faremos as nossas lives aqui no canal com os boletins da guerra que está acontecendo. Além disso, temos outros temas importantes para tratar que vai acontecendo no Brasil, como a manifestação de hoje, né? Foi enorme. Então, entre outras coisas que precisam ser cobertas, nós estaremos aqui no nosso Foca Geopolítica trazendo isso para vocês. Então, por isso que é importante você interagir aqui com o vídeo, tá?